Boa noite, povo de Deus, sejam todos já bem-vindos para mais uma live do Kim Alto. Hoje nós vamos receber aqui o Ministério Recomeçar com um tema muito bacana também nessa noite. Já vou fixar aqui para vocês, já quero convidar você que já está entrando, você que está chegando já, aí convidando outros irmãos, outras irmãs também a participarem conosco, a estar conosco. Como é que você pode fazer isso? Clica nesse aviãozinho aqui e envia para geral, para poder acompanhar a gente aqui durante o Duque em Alto. O tema de hoje, eu já vou colocar aqui para vocês saberem. E também com quem é que nós vamos conversar aqui. Duque em Alto. Duque em Alto com Recomeçar. E essa galera bacana aí, esse casal que eu sou muito fã, que eu amo demais, dois irmãos, dois amigos que Deus me deu, né, que a missão, que a igreja me deu também. Graças a Deus estamos juntos. Eu já quero dizer para você que seja muito bem-vinda a Tarsila, seja muito bem-vinda, Manuela, seja bem-vinda, Salve Maria. Olha, já estão por aqui, Recomeça já está por aqui, eu já vou chamar logo eles para a gente poder começar esse bate-papo. Mas eu quero dizer para vocês que sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, mais uma noite, né? Hoje é a última noite da terceira semana. Semana que vem nós estaremos nos despedindo de vocês. Só na segunda-feira da outra semana nós teremos um encontro. Aí eu e a Fabiane estaremos juntos para a gente poder fazer, entre aspas, um balanço do que foi essa experiência. E aí eu conto com vocês também. A Fabiane já entrou aqui agora. A Amélia, minha irmã. Olha, Fabiane já partilhou comigo, certo? Aquilo que Deus inquietou o seu coração, aquilo que Deus colocou no seu coração. Já disse a ela e digo agora para você aqui, o meu coração se alegra muito com isso que Deus colocou no seu coração e ficaria imensamente feliz se você der, de fato, andamento nesse projeto, viu? Nesse projeto que é de Deus. Rosane, também seja muito bem-vindo. Salve Maria, povo de Deus. Então já vai lá, ó, aperta nesse aviãozinho. Olha o tema de hoje. Os dedos voltou. Nós vemos uma travada aqui porque inventaram de fazer uma ligação para mim aqui no meio da live. Mas acho que voltou. Me deem um feedback aí. Voltou para vocês? Porque aqui para mim já está funcionando normal. Não sei se aí para vocês está. Mirela, seja bem-vinda também. Pronto. Eu acho que agora estamos. Consegue me ouvir bem? Consegue me ver bem também? Pronto, então beleza. Vou aqui já convidar os nossos irmãos para estar conosco. O Sadá já está por aí. Paz e surf? Paz e surf, meu. Espera aí que sua imagem... Mas não te vejo aí. Tá cortando minha cabeça? Não, eu te escuto, mas eu ainda não tô te vendo. Ah, aquela já aconteceu com a gente algumas vezes também. Espera aí. Pronto, agora... Quer que eu saia e convida de novo? Não, deixa só eu... Pronto, tá conseguindo me ouvir agora, irmão? Estou conseguindo te ouvir. Você está conseguindo me ver? Pronto. Agora te escuto e te vejo, meu irmão. Que alegria de estar aqui contigo, cara. Tá cortando a cabeça não, né? Tá não, tá tranquilo aí, tá tranquilo. Você consegue me ver e consegue me ouvir bem também? Perfeito, bonitão como sempre. Ô, irmão, bondade sua. Sadá, meu irmão, primeiro, Tá irmão, ótimo. seja muito bem-vindo. Você sabe que sempre é uma alegria muito grande no nosso coração partilhar, né, poder estarmos juntos assim. O Sadá, gente, é um irmão, um amigo, assim, que graças a Deus a missão, a igreja nos deu, né, o prazer de conhecer, de estarmos juntos. Já estive lá pregando com eles na Noite Sem Reservas, estivemos juntos lá. Com fé em Deus, quando passar essa pandemia, eu quero ir de novo, mano. Me convida aí para ir de novo, viu?
Amém, amém. Tem uma lista de espera aqui já. Já tem, Querendo né? te ouvir novamente. Ô, Querendo te ouvir novamente. amém, louvado seja Deus. Então, vamos iniciar Oh, já, coisa né, em nome boa. do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e consagrando esse nosso encontro à Virgem Maria, para que ela, de fato, né, seja assim a nossa inspiração, a nossa intercessora, e ela que nos aponta sempre para Jesus Cristo, que essa live também seja mais essa experiência que nos leva a esse amor a Jesus Cristo, a essa partilha do amor por Ele, com Ele e para Ele também. Ave Maria, cheia Amém, de amém. Maria, graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de rogai por Deus, nós, rogai por pecadores. nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, Amém. eu já queria, né? Já dei as boas-vindas para ti, falar para a galera mais uma vez aí. Aperta nesse aviãozinho, o Duque Alton, para quem não sabe, é um projeto que partiu do coração de Fabiane, a essa irmã nossa também, e ela partilhando comigo, ela falou: Marcos, a gente podia fazer isso juntos. E na mesma hora, assim, eu falei, eu confirmei logo com ela, disse, porque é um projeto muito de Deus, né? O Duque Alton, Faze-te ao Largo, é justamente uma exposição vocacional, aproveitando agora esse mês das vocações, onde nós estamos tendo a oportunidade de experimentar a diversidade de dons e carismas que a igreja nos oferece, mas ao mesmo tempo fazendo essa experiência da unidade na igreja. Então nós estamos aqui desde o primeiro dia de agosto, de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da noite, trazendo muitas pessoas convidadas, as mais diversas vocações pastorais, espiritualidades da nossa igreja. E hoje nós queremos falar, mais uma vez, nós já tivemos aqui também, né, famílias que estavam, mas cada dia em uma realidade muito específica. Hoje o pessoal que acompanha está vendo que o Sadá não está acompanhado da Tami. O Sadá vai falar um pouco para a gente sobre o que é que está acontecendo, mas eu queria que você se apresentasse, irmão, que você apresentasse o Ministério Recomeçar e falasse um pouco para a gente como é que surgiu também essa inspiração aí do coração de Deus para vocês, para começar esse ministério. Ótimo, ótimo. Parabéns. Quero começar parabenizando a iniciativa de vocês. Não é um projeto que nasceu no coração de vocês, é um projeto nascido verdadeiramente no coração de Deus. Amém. Que quer que a gente verdadeiramente se una, né? O Espírito Santo é um só e os dons são diversos, né? E essa união dos dons seria trágico se todo mundo pensasse igual, se o dom fosse o mesmo para todo mundo, né? A beleza está justamente da transmissão da fé, de poder evangelizar por canais diferentes, de trazer essa experiência de forma diferente, porque é a experiência vivida de forma diferente que alcança a quantidade maior dos corações, né? Com certeza a missão Recomeçar alcança um público, a missão Paz e Sofre outro público, e aí não ficam lacunas, né, para o inimigo trabalhar, porque a gente está aqui unido fazendo esse trabalho de Deus. Perfeito. Estou muito feliz com esse projeto de vocês. Espero em Deus que ele continue, né? Que não seja só essa semana que falte. Eu já vi que tem coisa boa vindo por aí. Mas é isso mesmo. A Noite Sem Reservas que você falou é também essa união de carismas. A gente não trabalha trazendo um convidado ou um pregador de um determinado movimento somente, mas trazendo pessoas que tiveram experiência de fé, que trabalham nas suas pastorais, nas suas comunidades, nos seus carismas, para trazer essa experiência única que tiveram com Deus, e não foi diferente com a gente, né? A missão Recomeçar nasce, sim, de uma experiência forte com Deus, primeiro individualmente, né? Primeiro Deus que toca o meu coração enquanto criança, adolescente, jovem, depois no coração de Tami, e até o momento que Deus faz a gente se unir, né, como família, como casal, como missão, e construir esse projeto que há 15 anos a gente vem desenvolvendo com perseverança, com as dificuldades, cheios de desafios, como é o tema de hoje, mas com gratidão a Deus em todos os momentos e por todas as coisas que Ele nos apresenta. Você já deu aí um briefzinho que também não está aqui nessa noite de hoje. É bem estranho, né, eu seguir uma missão sozinho. A gente caminha sempre juntos, assim, 95%. Às vezes ela tem uma pregação, quando é uma pregação só dela, ela sai, eu fico com o Enzo, ou às vezes acontece o contrário, eu saio, ela fica com o Enzo. Mas, no geral, nós somos
o nosso carisma é a família, a nossa missão é caminhar juntos. Sim. Essa noite, nós, infelizmente, Tami não está aqui fisicamente, mas está lá no quarto com Enzo intercedendo, porque ela está em repouso total, né? Tami está gestante de 7 meses e meio, está gestante de 7 meses e meio, e teve um sangramentozinho na semana passada, e foi recorrente, essa semana ela teve novamente, e a recomendação tal, afastada mesmo das atividades, e lives também são atividades que a gente fica sentado aqui por uma hora falando, então a recomendação mesmo foi dela ficar deitada e repouso total nesse período, mas o importante é que ela está bem, o bebê está bem, a família está bem. Passamos também agora por um momento de Covid, né? Os 3 aqui em casa tiveram Covid também, paralelo a tudo isso, mas já estamos liberados e recuperando, né? Estamos aqui felizes por estar aqui e trazer, falar, né, desse projeto de Deus em nossas vidas, né? Desse tesouro, dessa alegria de poder evangelizar enquanto missão, poder evangelizar enquanto família. Vou falar para vocês. Amém, irmão. Gente, você já viu, né? A batalha, ela vem de todas as formas, porque quando a gente coloca a mão no arado, não tem jeito, né? Então, imagina, eles estão no meio de uma gestação, passaram pela questão da Covid também, né? Porque os 3, né? Tanto Sadat, Tami, quanto Enzo, que é o filho deles, também tiveram a Covid, estão se recuperando. Eu sei bem como é, porque eu também tive, né? Eu também passei por essa experiência desagradável da Covid, mas passamos, vencemos, né, como a gente costuma dizer. Mas, de fato, irmão, pra gente, a gente sente muita falta da Tami, né? E eu já quero convidar os irmãos que também estão aqui na live, os que vão assistir depois, que rezem também por essa família, né? Coloque sempre nas orações, porque a gente tem certeza que as orações dos irmãos alcançam o coração de Deus, e isso também é uma forma de blindar, né, de proteger a família, vamos dizer assim, também das ciladas que o inimigo lança, né, dos dardos que o inimigo também lança contra eles que se colocam na evangelização. E justamente nós vamos falar nessa noite sobre os desafios da família que são chamados a anunciar com alegria o tesouro da vida cristã, porque não é só anunciar, mas é anunciar com alegria o tesouro da vida cristã, que é na obra de evangelização. Imagina, quando Fabiane rezou, que colocou os temas, né, porque isso foi diretamente ela quem fez, a gente nem fazia ideia ainda de quem eram as pessoas que iriam estar aqui, né, mas Deus é providente, o Espírito Santo de fato ele sopra, né, e nessa noite em que o Sadat tá, mais a Tami, a família dele de modo geral, justamente enfrentando mais desafios, além dos que eu sei que já enfrentaram, dos que já têm, mas existe de fato essa alegria, irmão. Eu estive com vocês, na casa de vocês, no lugar de vocês, e a gente é contagiado por isso mesmo, né? Então, primeiro eu queria que você falasse sobre isso, né? Sobre o início desse processo. Você já falou que vocês se conheceram, começou há 15 anos esse processo, mas como família, irmão, qual é o maior desafio que vocês como família enfrentam ou já enfrentaram, ou percebe, já que vocês trabalham para a família, né? O ministério de vocês também é voltado muito para a família, dentro desse processo de vivência de evangelho, de vivência de modelo cristão hoje para as famílias? Marquinhos, vocês passearam em várias vocações, né, durante esse tempo todo, e toda vocação, ela nasce da vocação familiar, né? Já está lá no Gênesis, já se apresenta lá, né? Por isso o homem deixa sua casa, conhece a mulher, se une em matrimônio para constituir uma família. Essa é a via de regra, e essa é aquilo que a gente espera como cristãos, né, de seguir esse ensinamento de Cristo. Então, assim, toda vocação já nasce no seio familiar. E a da gente nasceu no seio familiar. Tanto, eu vou começar individualmente, né? Porque tanto eu quanto o Tami tivemos a graça de conhecer Deus pelo amor e não pela dor, né? Nascemos de famílias católicas, os pais delas são bem católicos, os meus também. Os meus eram católicos que se resumiam em ir à missa aos domingos, né? Somente isso. Né? E meu pai ainda ia para a missa domingo e a quinta-feira para o centro espírita. Então, assim, eu fui uma criança que eu não tive uma convivência próxima, diária, com os meus pais, porque eles trabalhavam manhã, tarde e noite para sustentar os 3 filhos, né? Então, a vida era muito corrida dos dois. E a gente se mudou de casa quando eu tinha mais ou menos 6 anos, 6, 7 anos de idade. E eu fui morar onde hoje é aquela casa lá de minha mãe, que você conheceu, vizinho à Capela Nossa Senhora do Carmo. Só que anos atrás, quando eu tinha 7 anos, tem um bom tempinho isso, aquela comunidade, ela existia enquanto comunidade, mas não tinha capela construída.
se resumiam às senhoras que rodavam ali a região e de casa em casa levavam a imagem de Nossa Senhora no mês de maio rezando. E eu, sozinho, como criança curiosa, eu observei que aquelas senhoras, elas passavam de casa em casa. Até que um certo dia eu me juntei a elas e fui nessas novenas do mês de maio. Daquelas novenas mesmo que as pessoas levam a imagem para casa, visitam a família, sim, bem tradicional e que muito acontece hoje ainda em nossas comunidades, principalmente aqui no interior. Então, eu caminhei com ela 7, 8, 9 anos de idade e eu ia sozinho. Olha que loucura. Meus pais trabalhavam à noite e eu saía com elas, elas me levavam e me deixavam lá em casa no final da novena. E aí já tinha o consentimento de minha mãe e eu fazia isso todos os dias, durante 30 dias. E aconteceu que a gente vai crescendo enquanto criança e a gente vai crescendo cheio de porquês, né? É a fase, sim, que o meu filho está agora, né? E por que isso, por que aquilo? E eu comecei a questionar, por que essa imagem vai em todas as casas há 3 anos aqui que eu estou morando e nunca visitou minha casa? Eu fui questionar minha mãe, eu quero que a imagem de Nossa Senhora venha me visitar também, venha visitar a nossa família. Ela, meu filho, eu dou aula todas as noites, seu pai trabalha fim de semana, como é que vai ser isso? Vamos ver. Esse vamos ver já foi a conta para eu dizer, ó, pode marcar aí que minha mãe já consentiu. Aí as senhoras marcaram para uma terça-feira lá, a imagem foi visitar a minha família. Naquele dia minha mãe se virou nos 30 e naquele dia ali Nossa Senhora entrou na minha casa, na minha família, para nunca mais sair. Então aquele momento ali foi o aplaudir para o momento em que uma criança teve a alegria de converter a sua mãe naquele momento, porque ali, sim, naquele momento minha mãe passou a entender que trabalhar era importante, mas que estar próximo de Deus era necessário. Né? Que caminhar, apresentar sua família a Deus, aos caminhos de Deus era necessário. Então, minha mãe começou a se unir com aquelas senhoras lá no projeto de construir aquela capela Nossa Senhora do Carmo, né? E depois virou coordenadora daquela comunidade. Então, assim, foi uma criança, às vezes a gente não dá importância, né, às crianças, a catequese, né? E no meio familiar é um desafio que a gente tem mesmo, é colocar os nossos filhos. Os missionários, eu converso com vários missionários pais que ficam loucos porque eles caminham, pregam e os filhos não estão na igreja. Então, assim, é um desafio porque muitas vezes, por ver seus pais saírem tanto, né, o filho cria uma aversão àquilo que seria o lógico, né, de estar ali querer caminhar com seus pais. Mas às vezes ele vê os pais saírem tanto que diz, a igreja está me roubando dos meus pais. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. E aí eu fui crescendo, virei adolescente, ali por volta dos meus 17, 18 anos, já trabalhava no movimento de jovens lá na Catedral. E sim, o nome era Caminhada, inclusive foi fundada aí com o Monsenhor Luna, lá na paróquia do Santíssimo Sacramento de Santana, em Salvador. Sim. Ali é a paróquia do fundo do Fórum Rui Barbosa. Isso. Eu fiz o Caminhada lá e vim trazer para cá também, ajudei nessa montagem do encontro aqui. E aí, trabalhando naquele encontro, eu já tinha conseguido a conversão de minha mãe, faltava meu pai, né, que ainda vivia essa dubiedade aí de estar no domingo em um lugar e na quinta no outro. E aí meu pai era fotógrafo também, e ele foi para esse encontro fazer as fotos do encontro, né, aquela foto padrão de todo mundo que trabalhou, todo mundo que fez. E aí, naquele momento ali, os casais que trabalhavam chamaram ele para fazer o encontro de casais com Cristo. E ele fez o SCC, e a partir daquele momento ele disse, essa igreja que eu quero servir. Não quero mais dividir, eu quero... E ali, meu pai, eu consegui, através também pelas mãos de Nossa Senhora, a conversão de meu pai. Meu pai, naquele momento, largou, não ia mais às quintas-feiras para o centro espírita, e eu tive a alegria. Meu pai faz 3 anos de falecido agora no mês de setembro, e eu tive a alegria de ver meu pai nos últimos dias de vida, trocando aquela quinta-feira pela quinta-feira do Terço dos Homens. Então, só tenho a agradecer essa presença de Nossa Senhora em minha vida. E aí veio o Tami, né? Então conta pra gente, né? Conta pra gente, porque como esposo, você conhece bem a história dela, então, como ela não tá hoje, certeza. Você vai fazer às vezes, né? E aí, como é que vem, como é que surge aí, então, Tami, também nessa história? Exatamente. Tudo presença da intercessão de Nossa Senhora. Eu tenho certeza na construção dessa família
a exemplo da de Nazaré, porque Tami Maria, né? É consagrada desde o ventre da mãe, a Nossa Senhora, a mãe de Tami, a sua avó mesmo, a avó de Tami, rezava o texto todos os dias. Quando visitava a casa delas, todo mundo tinha que parar o que estava fazendo para rezar o texto. Então, existia essa devoção muito forte. Até hoje, quando a gente viaja em família, vem aquelas orações bem antigas da igreja, lindas, né? Que foram aprendidas, né? No seio da família dela. Eu acho isso muito lindo. E a gente foi se conhecendo. Eu também fez esse encontro, esse caminhada, né? O caminhada tem essa presença forte na minha vida. Também fez um encontro, e naquele encontro ali a gente se conheceu. Também vinha de um término difícil de relacionamento, vivendo um processo de quase depressão. E foi nesse burburinho aí, nessa confusão que a gente se conheceu ali. E com o tempo depois a gente começou a namorar, né? Esse namoro já se completa, que a gente continua namorando mesmo, casado. Claro. Esse ano. Agora no mês de setembro, 19 anos, né? 19 anos que a gente se conhece, estamos juntos. E a gente faz em dezembro, no dia de Nossa Senhora da Conceição, dia 8 de dezembro, a gente faz 13 anos de casado. E assim, eu tenho certeza, a convicção de que Deus não uniu somente um homem e uma mulher como um casal para construir uma família, mas Ele uniu naquele momento para construir um projeto, para construir uma missão juntos, e eu tenho certeza disso, né? Porque casar, eu poderia casar com qualquer mulher, sim, né? Sim. Né? Qualquer mulher. Na época de adolescente, aí rodando nos trabalhos da igreja, as mães diziam: oh, meu Deus do céu, é o marido que eu quero para meu filho, para minha filha. Então, assim, não era uma tarefa muito difícil encontrar alguém, mas eu tenho certeza que encontrar a pessoa Tami foi um desígnio de Deus para o que a gente construiu hoje como família, com o projeto que a gente construiu hoje. A Recomeçar, ela nasce com... Tami já cantava na escola e eu já tinha uma banda, Ministério da Renovação, na verdade. Eu participava do grupo de canto, do Ministério de Canto de Música da RCC, né, naquele momento ali. Aí foi a época que eu entrei na faculdade e os louvores eram o dia de semana, né? Então, assim, não conseguia conciliar com a noite do grupo de oração. Eu estudava à noite e aí a gente montou uma banda. Essa época eu não conhecia tanto, foi a minha primeira banda, C de Santos. E ela durou uns 3, 4 anos, depois eu conheci Tami, essa banda terminou, Tami cantava, e a gente trouxe como pastoral da juventude o show da Adriana Arides, que na época não era nem Arides ainda, era Adriana Almeida. E a gente trouxe o show de Adriana e precisava de uma banda para abrir. E aí a gente montou a banda Recomeçar para abrir aquele show de Adriana. A partir daquele momento ali, a Adriana se colocou como madrinha da banda, né? Hoje a gente tem uma relação de carinho muito grande mesmo, se fala sempre. E nasceu aquela banda. Esse projeto como banda, ele foi perpetuado assim por uns 9 anos, assim, em paralelo. Eu pregava, mas também não. E de uns 9 anos, as coisas mudaram muito em relação à banda. Primeiro, em relação à banda. Foi o primeiro desafio ali, né? E como banda. Porque a gente precisou reestruturar todo aquele grupo que estava ali, que caminhava junto, né? A gente tinha uns 12 pessoas naquele formato de banda. E só que a gente estava numa fase muito boa enquanto banda, mas enquanto grupo não estava caminhando muito bem. E a gente foi para um acampamento de músicos na Canção Nova, e naquele acampamento quem pregava era quando a gente chegou, quem estava pregando foi o Eugênio Jorge. Só Eugênio Jorge, né? Aí a palavra que ele estava falando era: se a árvore não estiver dando frutos, corta. Porque isso foi o que aconteceu com o meu ministério. Aí eu cortei, tive que acabar com a missão Mensagem Brasil quando ela estava parecendo que estava dando fruto, mas não estava. E era isso que a gente estava vivendo enquanto grupo. Como qualquer grupo, como qualquer pastoral, como qualquer família também sofre, né? Esses momentos. E a gente voltou daquele acampamento alicerçado na palavra de Deus que as coisas precisariam mudar. E aquela banda, ela passou de 12, só ficou eu, Tami, mais um vocalista, o tecladista.
tipo 4 ou 5 pessoas. E a gente já tinha agenda com show marcado para um mês depois, né? Nossa. E sem banda nenhuma para acompanhar. E aí Então vamos lá. Eu pensei que tinha sido aqui, mas pronto. Vamos lá, vamos seguindo. Não, inclusive está em modo avião, mas alguém ligou pelo WhatsApp. Faz parte. Isso. Aí vieram os meninos de um Ministério de Música da Renovação, completaram aquela banda e a gente seguiu em missão. E aí, a partir daquele momento ali, a gente começou a mudar. O que era uma banda apenas de animação, de show, de tudo, a gente virou uma verdadeira missão de oração, de espiritualidade, de caminho próximo a Deus. E Deus vinha cada vez mais pedindo mais para a gente, mais para a gente, mais para a gente. E esse mais de Deus chegou, né? Chegou o momento da gente, na família, a gente pensar e orar e pedir a Deus que nos iluminasse para esse projeto que Ele ia nos conduzir. E aí foi quando veio a gestação de Tami, de Enzo, que é um outro testemunho, né? Que depois vocês podem até agendar para Tami falar, mas Enzo é um fruto, é um filho da promessa, um fruto do milagre, pelas mãos de Nossa Senhora Aparecida. Tami não poderia gerar, mas tinha dificuldade com o ovário policístico, a médica pediu para que fizesse inseminação artificial e ela não fez, o alimento dela, o remédio dela sempre era a Eucaristia naquele exato momento. Hoje a gente tem Enzo, filho de 6 anos, hoje a gente tem um filho ou uma filha no céu, que também perdeu com 8 semanas de gestação, em 2018, e Deus nos deu a graça agora de vir internado, né? Então, está com 7 meses e meio de gestação. Então, é um desafio muito grande. Eu já vou falar do tema mesmo, vou me concentrar aqui no tema, que o tempo passa voando. É um desafio muito grande, né? Ser missionário, ser família, acolher o chamado de Deus, acolher o projeto de Deus quando se tem família, né? Porque eu estava aqui refletindo, antes de falar sobre isso, sobre o testemunho, sobre a vida de Santa Rita de Cássia, né? E Santa Rita de Cássia, ela tinha um chamado para a vocação religiosa, mas pelo chamado primeiro, que o primeiro chamado de cada um de nós é a família, né? Em algum momento depois esse chamado pode se transformar em outro chamado, mas o primeiro sempre será a família. Então ela acolheu primeiro aquele chamado de família, amou seu esposo, amou seus filhos enquanto tinha. Ela respeitou aquele tempo de espera, né? E depois que ela perdeu seu esposo, depois que ela perdeu seus filhos, aí sim ela foi viver o chamado para a vida consagrada, para a vida religiosa, e virou essa santa, né? Essa santa mística aí que a gente que tem uma história muito linda que deixa para nós. Então, assim, o chamado foi para minha família, né? Não foi um chamado somente para Sadar. E a gente percebe que todo tempo os desafios vêm, né? E você, quando está aí à frente de uma missão, você sabe que a todo momento as provações vêm, o inimigo tenta verdadeiramente nos tirar desse caminho, mas a confiança em Deus é que não pode nos faltar. E foi essa confiança que fez a gente assumir todos os desafios, foi essa confiança que fez, há 4 anos, eu largar tudo, largar trabalho, largar tudo para dizer, vou viver só dessa missão, mas como você tem um filho pequeno em casa, você tem uma família para cuidar, você já tem uma estrutura, né, para conduzir, para gerir naquele momento, como é que eu tinha um bom trabalho, eu tinha um bom emprego, né, eu tinha um cargo de gerência de uma empresa de telefonia, fui 6 anos da Claro, fui 2 anos da Oi, né, então trabalhava viajando com esses desafios, mas chegou um momento que o som do chamado de Deus era audível, né, e Deus me falou, larga tudo e me segue, mas eu não sei, quando, como eu vou fazer isso, porque o desejo em mim existia, mas para mim era algo humanamente impossível, né? Você conseguir seguir uma missão ali com família, com tudo aquilo, e você largando tudo, abrindo mão de tudo para viver. Só que aí, Deus foi nos falando. Quando Tami engravidou de Enzo, Tami já foi abrindo mão do trabalho dela de aulas de inglês, de um curso de inglês que ela dava aula há 10 anos,
né? Já foi se dedicando mais, reduziu as turmas, ficou com aulas particulares, para cobrir verdadeiramente a missão. Então, ela tinha uma flexibilidade na missão, porque a nossa missão foi crescendo também, né? Crescendo ali naquilo que Deus nos pediu. Crescendo, eu falo no sentido de atributos mesmo, de agenda, de ter que viajar, de ter... E não teria como a gente conciliar se também não tivesse um trabalho que desse uma flexibilidade. Assim, a gente saía para fazer um show enquanto eu trabalhava, a gente fazia um show fim de semana. Mas festa do padroeiro, por exemplo, é feriado na cidade lá que está celebrando a festa, mas aqui está trabalhando todo mundo normal. E aí, quando eu não ia para um show, quando a gente não ia em missão para um show daquele, não era aquele show que a gente perdia. A gente perdia um projeto de evangelização que ali outras pessoas conheceriam, levariam para outros lugares. Então chegou um momento que Deus estava olhando para mim e dizendo, você não está conseguindo fazer bem seu trabalho, você não está conseguindo fazer bem seu projeto de evangelização, ou você cuida de uma coisa ou cuida de outra. E isso estava me incomodando, Marquinhos, porque eu estava vendo no meu trabalho uma verdadeira prisão, não estava feliz no trabalho. Sabe aquela vontade de largar tudo e não ter coragem, e ouvir Deus falando? E aí um dia eu cheguei, isso é importante, a gente caminhar como família, e discernir tudo naquilo que Deus nos apresenta na palavra. E um dia eu chegando em casa, eu falei, Tami, vamos conversar, não estou conseguindo mais ser feliz no meu trabalho, não dá não. Aí ela fez, não é comigo que você tem que conversar não, você tem que conversar com Deus. Aí eu, peraí. E o diálogo entre marido e mulher? O diálogo existe somente depois de você ouvir Deus falar. Eu olhei para o relógio, aqui já era 11 horas da noite, e eu peguei o carro e fui lá para a capela. Estava tendo cerco de Jericó, uma semana de adoração ininterrupta ao Santíssimo Sacramento. E quando eu cheguei lá, a ministra da comunidade olhou para mim e fez, graças a Deus você chegou, vai conduzir o momento de adoração agora. Eu disse, hoje não. Hoje não. Hoje minha conversa é particular com Deus. Eu sentei no último banco da igreja lá. Eu lembro muito bem, sentei no último banco da igreja, que rezando, só contemplando a face de Cristo, aquele momento todo, eu disse, hoje Deus vai ter que falar comigo. E sabe aquela intimidade que a gente tem meio de amigo, diz, hoje eu não saio daqui enquanto meu milagre não acontecer. E aí eu recorri para onde a gente deve recorrer todas as vezes que a gente tem um desafio, todas as vezes que a gente está com receio, com medo de que a gente vem com dificuldade. Todas as vezes que a gente precisa discernir alguma coisa, eu fui recorrer à palavra de Deus. E aí eu busquei na oração ali naquele momento uma palavra. E a palavra que veio de Deus foi assim, uma resposta na lata para tudo aquilo que eu precisava naquela noite. E veio assim, começava assim a palavra lá de Deuteronômio. Te tirarei da prisão, te levarei para a terra onde corre leite e mel, te darei o de beber, te darei o de comer, te darei o de vestir, nada te faltará. Mas nunca se esqueça daquele que te deu todas as coisas. Aí aquilo foi a certeza, né? Agora eu disse, se eu verdadeiramente eu tenho fé, se verdadeiramente eu quero viver uma missão, se verdadeiramente eu quero seguir, eu tenho que confiar. E eu cheguei em casa e disse, Tami, olha a palavra que veio, vamos discernir juntos. Aí ela fez, aí já está... Aí não precisa dizer mais nada. Eu disse, agora eu preciso discernir um momento, né? Porque eu não posso chegar amanhã no emprego e dizer, tchau, galera. Não podia fazer isso. Não podia ser responsável, também perder tudo que eu tinha construído. Assim. Isso. Então era discernir aquele momento, né? Isso foi mais ou menos em dezembro. As palavras que vinham em seguida era sempre confirmando tudo isso. E uma das palavras, naquele rodapézinho embaixo, explicativo, dizia assim, que algo ia acontecer em nossas vidas entre os meses de abril e maio. E no mês de abril, meu chefe me chamou em Salvador e disse, a partir do dia 1º de maio, você vai ter que vir morar em Salvador, trabalhar em Salvador todos os dias, não importa se você vai vir e volta todos os dias, se você vem segunda e volta sexta, ou se você vai vir trazer sua família e vai morar, mas seu trabalho vai ser em Salvador agora, já dia 1º de maio. Só que aí eu olhei para o outro lado e eu vi que eu tinha uma missão aqui a ser seguida, eu tinha um chamado de Deus aqui a ser seguido. E aí eu olhei para o chefe naquele almoço, ele veio do Ceará para poder conversar isso comigo. E aí eu olhei para ele e disse,
eu não vou. Dia 1º de maio eu não estarei aqui. Aí ele falou, mas não, você é maluco, você tem os melhores salários da minha equipe, você não está girando bem, você tem filho, vá para casa, converse com sua esposa e depois a gente volta a conversar sobre isso. Ele disse, faça aquilo que precisa ser feito, porque eu não venho trabalhar aqui. E aí voltei para Feira de Santana. Quando eu cheguei lá no trabalho, a gente estava vendo uma fase muito difícil na empresa. A Oi tinha demitido 2.000 funcionários no Brasil. Sim. E quando eu chegava de uma reunião em Salvador, as pessoas já olhavam para mim e falavam, oh, você não foi demitido não, é Highlander? Eles disse, estou agora, né? Que é isso? Porque eu chegava para trabalhar um dia, olhava para a cadeira do lado, não tinha colega. Não tinha. Era demitido, foi uma fase muito difícil. E naquele momento eu, querendo sair, e não era desligado. Que loucura. O povo pedindo emprego, eu querendo sair, não era desligado. Sair do emprego. Aí chegou o dia 2 de maio, né? Porque 1º de maio era feriado, do trabalhador. E no dia 2 de maio, meu chefe ligou e fez, Sadá, você está em Salvador, né? Aí eu estava em uma reunião com todos os gerentes, eu falei, não, eu não estou em Salvador, eu estou em Feira. Eu disse para você que eu não ia para Salvador. Ele, não, depois eu vou desligar essa ligação aqui, terminar a reunião, e depois eu converso com você. Aí pronto. Aí eu já sabia que ele tinha entendido o recado, e uns 15 dias depois ele me chamou em Salvador, eu fui, a gente conversou, e eu saí daquele dia ali o desempregado mais feliz do mundo, porque eu estava atendendo o chamado de Deus para minha casa, para minha família, e já são 4 anos e meio, né? Assim, o primeiro ano é muito fácil, Marquinhos. O primeiro ano é fácil você viver com 10 anos que você trabalhou em telefonia, com o dinheiro lá na conta que você recebeu dos tempos, mas o dinheiro acaba, né? Exatamente. E esse dinheiro foi acabando ali no primeiro ano, foi no final do primeiro ano, foi acabando, e eu olhava e dizia, meu Deus, em ti eu preciso confiar, porque tu serás a minha providência, nada faltará. Eu serei fiel à tua palavra e tu serás fiel a esse chamado para minha família. E isso se concretizou, né? Deus, nada nos falta, claro, a gente tem que diminuir uma coisa, diminuir outra, deixar de fazer uma coisa, deixar de fazer outra, mas eu só tenho a agradecer, porque nada nos tem faltado e a gente tem se mantido fiel, né? E eu lembro, por falar de desafios, eu lembro muito bem quando Tami engravidou, e perdeu em 2018, eu lembro muito bem que a Oi voltou a me chamar, acredite. E foi na época que a gente estava sem plano de saúde aqui em casa. Sim. E Tami grávida. Tinha dado um problema no nosso plano de saúde, a gente ficou com as carências normais e Tami estava grávida. E a Oi me chamou me dando todas as condições que eu tinha e me dando plano de saúde. Eu falei, Tami, por minha família eu vou voltar a trabalhar. Não tem jeito. Você precisa parir, eu não tenho dinheiro de pagar o parto e eu vou precisar trabalhar. Aí ela fez, vamos rezar. E aí ela rezou e depois ela chegou para mim e fez bem assim, Sadá, isso pode dizer não. Eu disse, como? Eu vou ligar e dizer não? Pode dizer não. Por quê? É autoridade de mulher, né? Mulher manda. Manda. Ela fez assim, isso aí é a maçã para Adão e Eva. Isso aí é uma maçã para Adão e Eva. É o inimigo te dando o que você precisa de exato momento para você largar o nosso projeto de missão, porque eu ia trabalhar viajando, ia voltar a vida louca que eu vivia, e ia ter que abandonar aquilo em função do sustento da casa, mas Deus nos manteve aqui firmes e assim estamos. E eu lembro que quando eu cheguei o dia, né, que a gente perdeu esse filho, e aí eu falo dos desafios, porque ser missionário é isso, né? Às vezes a gente não está muito bem para fazer a pregação, não está naquele dia, todas as pessoas têm dias bons e dias ruins. Eu lembro que quando você veio nas noites sem reservas, você tinha tido febre o dia todo.
Eu tava de diarreia. Suave igual a cuscuz, ser suave igual a cuscuz, não pode nem comer as coisas lá. Que a gente dor de barriga naquele dia. Rapaz, ô Jesus Cristo, mas foi uma Deus noite foi fiel maravilhosa. que mandou o padre até para conduzir, ajudar a conduzir os momentos. Verdade, verdade. E eu lembro que nesse dia foi um dia muito difícil, assim, talvez a pregação mais difícil da minha vida, nesse dia que a gente perdeu o bebê, porque eu até emociono assim, porque quando a gente chegou lá e a médica foi fazer a ultrassom, que saberia o sexo do filho, e disse pra gente que o coração não estava batendo, aquilo pra gente foi muito triste, né? Porque a gente sonhava com aquele projeto de Deus em nossas vidas. E o mais difícil ainda foi chegar em casa e Enzo olhar para Tami e falar: e aí, vai ser menino ou menina, meu irmão? Né? E Tami disse: a gente chamou ele para o quarto, ele tinha 4 anos de idade, chamou, porque Tami disse: eu vou contar, Sadá, porque eu não posso deixar fazer com que Enzo continue alisando a minha barriga achando que tem uma criança viva ali dentro, e não tem. E aí, quando Enzo chorou muito, né? Falou: meu irmãozinho, eu ia brincar com ele, eu amo ele e tal. Começou a chorar. E naquela noite, aquilo já era 6h30 da noite, nós íamos pregar no encontro das famílias lá no bairro da Conceição 2 para falar de família, né? Então, para mim foi muito difícil. Eu disse: Tami, viva esse momento com Enzo e eu vou pregar. Aquilo que eu estou fazendo hoje aqui, representando minha família, eu fiz aquele dia lá também, né? Sair para pregar juntos. Então, são desafios que a gente tem que viver, né? A vocação... A gente também passou essa quarentena toda, Marquinhos. Ontem ela assistiu 3 filmes de Santos. Ela passou esses dias que ela está de repouso aqui, ela passou assistindo filme de Santos, né? Ela até brincou: nesse filme aqui, quem está fazendo o papel aqui é... Como é o nome dela? Que você passou os dias lá em... Que você passou os dias agora em janeiro, lá em São Paulo. A Nicole. Nicole está nesse filme aqui de Santa Rita. Isso, é verdade. Ela me contou, ela pegou lá na Canção Nova, fica até como dica para todo mundo lá, tem uns 10, 12 filmes lá para assistir. E aí também assisti uns 3 filmes, e ela falava: Sadá, todas as histórias de Santos, os Santos passam por esses desafios, passam por provações, por dificuldade, é muito difícil. Parece que toda madre superior é má mesmo, né? Em todos os filmes que a gente tem uma santa freira, a madre superior é aquela, né? Foi assim com Dulce, foi assim com Santa Rita, foi assim com a irmã Faustina. Pode perceber que é uma loucura. O seu reitor do seminário era bonzinho, viu? Que eu sei. Mas é isso, e como família, a gente sofre esses desafios, né? Quantas vezes eu tive que sair para pregar e deixar meu filho em casa com febre, confiando em Deus e nos avós que estavam cuidando deles. Às vezes não foi possível encontrar nenhum avô, nenhuma avó que viajava. Já tive que levar Enzo pequeno para algumas missões, poucas, mas levamos, sim. Então, assim, é passar por tudo isso, é passar por essas provações e vencer, né? Eu até brinquei com o Tami. Eu acho que tá bom de filho, né? A gente tem 3, né? Um de cada tipo, aí um vivo, outro no céu e um chegando. E parece que toda gravidez tem que vir com provação e testemunho, senão não serve para não ter história para contar. É verdade. Então, chega de emoção, tá bom de emoção. Mas são os desafios, e verdadeiramente é isso. Você, como pregador, você vive isso. Parece que no dia que a gente tem uma missão para pregar, parece que aquele dia sempre é um dia de desafio, né? Um dia que vem uma provação. Se a gente sair de carro, pode esperar que um carro fure, o pneu fure, passe por uma dificuldade. Para tudo servir até de testemunho na nossa própria pregação, né? A gente vive isso mesmo. E, assim, esse desafio mesmo, a gente está aqui para assumir. A família de Nazaré é um exemplo desse desafio e é exemplo para todos nós, quanto família. Né? Imagine lá aquela passagem lá de Mateus, lá do nascimento de Jesus. Quando São José tem que, para prevenir, né? Na verdade, deixa eu achar a palavra, para proteger Maria naquele momento, São José
Ele sai, some de casa sem falar com ninguém, né? E em sonho ele recebe a visita do anjo pedindo para que ele volte e cuide da sua família, que ele volte e cuide da sua família e crie Jesus e ensina Jesus, porque tudo aquilo era obra do Espírito Santo de Deus. Sim. Então, José nos ensina que para ser pai, para construir família, você tem que passar por desafios e quem sou eu, né? Longe de qualquer santidade, para não passar por essas dores, sofrimentos, essas cruzes que nos fazem mais fortes. Essa é a história da minha casa. Eu não sei nem como está de tempo aí. Essa é a história da minha casa, essa é a história da minha família, essa é a história da nossa missão, né, que completa 16 anos no mês de novembro, e que a gente fica muito feliz de caminhar por aí, encontrar pessoas e ser testemunho e tentar ser exemplo daquilo que Deus nos convida todos os dias e passar ali, deixar um pouco, né, daquilo que Deus nos ensinou. E Deus tem sido fiel a esse chamado, e a gente também não pode, em forma de gratidão, fazer diferente, que também não devolver essa fidelidade a Deus. Por isso estamos aqui, apesar de, né, porque sempre vai ter uma vírgula, um mais, um apesar, mas isso não será dificuldade para a gente prosseguir, não, porque Deus nos faz confiar. Irmão, a gente ainda tem um tempinho aqui, a gente tem uns 10 minutos ainda. Fique à vontade. Tem... Eu estou sem relógio. Curiosidades, perguntas, oração, o que você quiser. Aqui ainda. Eu queria ressaltar alguns pontos que você disse, né? Um dos pontos foi justamente essa questão de você ser, na sua família, quanto você, seu pai e sua mãe, o evangelizador da sua casa, porque isso é uma experiência que a gente tem vivido muito nos tempos de hoje, né? Vocês trabalham com jovens também, você sabe disso, que normalmente o caminho seria os pais educarem os filhos no caminho da fé. Mas hoje a gente tem visto muitos jovens que fazem a experiência com Deus através de um encontro, de um retiro, ou de uma missão, né, que nós estamos, e aí um amigo convida o outro e vai ali, e a partir disso, aquele jovem começa a evangelizar a sua casa, e ali está o primeiro desafio, né? Porque em casa todo mundo te conhece, todo mundo sabe quem você é de verdade, né? Então tem esse primeiro desafio e você viveu já essa experiência. Depois, uma outra coisa que é muito forte que você traz para nós e que a gente vê muito nítido na missão de vocês, né, na sua, da Tami, a família por inteiro, é justamente essa obediência cega, né, a Deus. Porque de fato é você dar um pulo, um salto no escuro, naquilo que Deus chama, né? Naquilo que Deus pede, no que Deus convoca. E isso é um abandono muito grande em Deus. Você precisa realmente ser alguém assim que confia em Deus, e isso toca muito a gente. Você sabe isso. Eu já conheço, gente, a história do Sadai e da Tami por causa de um amigo que nós temos em comum, que é o Henrique, que eu vou encontrar ele daqui a pouco, inclusive, eu vou lá na casa dele. Manda um abração para ele. E Henrique, ele conta com muita empolgação o testemunho de vocês, assim, né? Henrique, ele contava, né? Contou sobre o Enzo, né? Então eu já conhecia, né, antes também por causa disso. E isso é pra gente ver como que é importante quando a gente vive essas realidades que às vezes a gente não entende. Poxa, por que eu estou fazendo a vontade de Deus, mas eu estou vivendo tudo isso, mas é a pedagogia de Deus que às vezes a gente não compreende, mas é o caminho que ele utiliza para alcançar muitas vezes a vida de outros. Né? Ele faz assim, não, esse aqui suporta um pouquinho mais, então eu vou apertar um pouquinho mais aqui. Apertar um pouquinho. Para ser testemunho para aquele que talvez não aguente tanto, né? Não é porque seja mais fraco, não é, mas é por conta da questão também da vivência e da experiência que cada um tem também de fé. E depois essa outra essa importância que você traz para nós também, que esse desafio, esses desafios que são apresentados, eles precisam ser vencidos de fato em família, na cumplicidade dos dois, né, do casal, de marido e de mulher, como você trouxe para a gente. Então, eu vejo que é muito de Deus essa experiência. É incrível como Deus fala com cada história, né? Porque nós já tivemos aqui a Patrícia Ribeiro, né, que você também conhece, né? Sim, né, grande amigo. Estavam ali juntos também. A Patrícia tem um testemunho também muito forte. O filho da Patrícia está aí, né? Também que é fruto também de um milagre de Deus, aquilo ali. Né? Nós tivemos um outro casal, se eu não me engano, aqui também falando de Eliabel e Leandro. Tem filhos, e Leandro.
Eliabel e Leandro, que também trouxe essa experiência para a gente. E aí, qual é a graça no meio de tudo isso? Né? Nós temos Eliabel e Leandro, que deixaram tudo, mas eles são membros de uma comunidade, então nós falamos sobre a experiência de família dentro de uma comunidade. Depois veio a Patrícia Ribeiro, que também é uma evangelizadora, junto com o esposo, ali a família, mas que estão inseridos ainda nesse contexto do trabalho, né, daquela realidade e tudo. Sim. E agora a gente traz uma outra família, gente, para vocês entenderem de como Deus age. Porque para cada um é um chamado diferente e específico, né? Eu fico muito com aquilo que o Papa Francisco nos diz agora em uma das encíclicas mais recentes, que era aquele do chamado à santidade nos tempos atuais, e que ele diz assim, que nós somos chamados primordialmente a ser santos, a sermos santos. Então, se você é um pai de família, você vai ser um pai de família e viver a experiência da santidade como pai de família, como mãe de família, como um filho, né, como esposo, como esposa, como um médico e tal. Então, olha a graça e o caminho que Deus nos faz construir para a gente perceber essa realidade, quer dizer assim, não é porque o Sadá e a Tami deixaram tudo para viver para a missão, que todas as famílias precisam fazer da mesma forma, mas é para dizer assim, aonde nós estamos, Deus nos chama a sermos testemunhas, né, sal da terra e luz do mundo. Então a gente fica muito feliz, irmão, de verdade, assim, né? Eu sou suspeito para falar porque eu tenho um carinho muito grande, especial por vocês. Fabiane está aqui, eu não vou mentir, a gente não fez escolhas, foram aleatórios os dias, né? Mas quando ficou deste dia assim, eu falei assim, pô, que bom que sou eu que vou estar ali, porque vou conversar com eles e tal. Mas beijo, Fábio, depois me chama para outra, Fábio, depois que eu vou. Com Tami, eu vou com Tami para ele ficar com inveja. Eu vou ficar com inveja. Mas é para dizer de verdade, assim, de como o testemunho de vocês nos alcança. Né? A gente viu várias pessoas comentando aqui, né, que são pessoas que já conhecem o trabalho de vocês, que já conhecem o testemunho de vocês. Aí o pessoal, casal amado, testemunho lindo, né, testemunho que nos alcança. Então, porque de fato isso é uma verdade. Sem esconder tudo aquilo que você também trouxe para nós, que a gente sofre, que tem dias que a gente não está com vontade, né? Que tem dias que a gente se revolta, né? Tem dias que a gente pergunta, questiona, mas por que dessa forma? Não podia ser de uma outra maneira. Mas aí você traz para a gente, Sadá, uma experiência muito forte do que nós estamos dizendo hoje. Né? E por isso que eu falo assim, que Deus é perfeito em todas as coisas, que talvez não, com toda certeza agora eu vou falar uma palavra de profecia para a sua família, assim, na ousadia mesmo de Deus, sabe? Essa noite, Deus reservou esse tema porque Ele sabia que vocês precisam entender que vocês são um exemplo de uma família que enfrenta o desafio de anunciar a palavra de Deus com alegria. Porque olha a realidade que vocês estão vivendo hoje, mas ainda assim a gente consegue sentir a leveza e a alegria do Evangelho, aquilo que é uma das cartas apostólicas dentro lá do Concílio Vaticano II, né, que é Evangelho Gáudio, né, que é a alegria do Evangelho, porque de fato a palavra, o anúncio do Evangelho é um anúncio, uma palavra de alegria. Então, de fato, assim, a graça de Deus ela é uma via de mão dupla, né? Então nós recebemos hoje uma graça muito grande a partir dessa experiência com vocês, né? Eu falo com vocês, você vê que eu não consigo falar você, eu só falo vocês o tempo todo, porque Tami é uma só carne, é uma só carne. Tami está aqui, né? Olhar para o Sadá é ver a Tami, olhar para a Tami é ver o Sadá, é ver a família, e isso é muito forte, isso é muito de Deus, mas também Deus retribuindo através dessa experiência, de dizer a vocês, olha, vocês anunciam esse tesouro com alegria, sim. Né? Essa obra de evangelização vocês realizam com alegria e mesmo enfrentando esses desafios. Então, irmão, assim, para mim é uma alegria muito grande, é uma noite que eu digo para você assim, que eu estou com o coração muito feliz de encerrar essa semana. Todas as noites foram especiais, quem está acompanhando a gente aqui sabe, né? Mas a cada noite Deus parece que fala assim, não, eu vou deixar aqui uma surpresinha para mais essa noite, assim, né? Então, eu só tenho que louvar e agradecer a Deus, irmão, pela vida de vocês, pelo testemunho de vocês, né, e dizer assim, continuem, por favor, com essa missão que nos alcança, continue com a música de vocês que nos alcança, né, com essa verdade, né, que toca os nossos corações e que, de fato, nos leva a fazer essa experiência em Deus, e Deus, através dessa experiência que nós fazemos, continua confirmando também a missão de vocês. Gente, só um parêntese, no dia que eu fui lá para a Noite Sem Reservas... O padre Michel estava aqui, é um padre amigo meu, né, lá de São Paulo, ele veio passar férias,
E aí, no meio das férias, eu falei para ele, padre, ó, o senhor vem passar férias, mas tem uma noite aqui que a gente vai ali numa cidade vizinha, né? Eu sou de Salvador, e aí o senhor vai com a gente. E assim, do nada, eu estava bem, eu estava muito bem naquele dia, nós tínhamos saído durante o dia, nós tínhamos ido passear durante o dia, eu fui levar ele para conhecer alguns pontos turísticos, aí foi comigo a Estela, né, também foi com a gente, e Henrique, que estava aqui em casa, também foi com a gente. Né, veio o exército, veio o exército. Foi, a gente foi de barreira. E quando chegou no meio do caminho, na verdade, eu comecei a passar mal, eu comecei a suar frio, eu comecei a sentir dor de barriga. Era uma coisa assim, impressionante. E aí quando eu cheguei lá, né, eu falei com a Tami, mais o Sadai, bebi uma água, e aí eu falei, não, mas vamos lá. E aí eu preguei naquela noite, eu que falo pouco, né, para nem parecer que eu estava passando mal, porque eu falei, e a gente rezou, mas aí graças a Deus o padre estava, foi esposo santíssimo, né, foi uma bênção de verdade aquilo que Deus preparou para nós. E de fato depois, quando acabou tudo, quando acabou a missão, a gente foi ali confraternizar, né, partilhar um pouco a vida à noite. Eu comi pouco porque eu estava com medo por causa da questão. Mas quando saiu dali eu estava bem, de novo. No meio do caminho para cá, para Salvador, eu já não senti mais para a gente ver, de fato, como o inimigo, ele de fato age. E aí é outro parêntese que eu queria fazer diante do que você falou. Chega uma hora, a Fabiane, ela repete muito isso aqui, e principalmente nesse discernimento vocacional, de que a parte mais difícil da escolha em Deus não é trocar o que é ruim pelo que é bom. Porque a gente já começa a identificar, né, o que é ruim e o que é bom, e a gente faz facilmente essa escolha a partir de um determinado ponto da nossa caminhada. Mas a parte difícil é abrir mão de algo bom por algo que também é bom. Né? Então você trouxe isso pra gente também. Só que aí a gente faz uma outra experiência. A gente troca algo que é bom por algo que é muito melhor, que é fazer a vontade de Deus. Irmão, é só para dizer para vocês... A escolha da melhor parte, né? Escolher a melhor parte. Então, só para dizer para vocês que, de fato, assim, né, que Deus continue abençoando vocês. Eu tenho certeza que essa família continuará crescendo, né? Não sei se em números, mas eu digo assim, continuará crescendo em frutos para nós, para a igreja. É muito importante, porque depois do Concílio Vaticano II, a própria igreja, ela lançou um olhar muito cuidadoso e respeitoso para os leigos, então para as famílias, né? E hoje a gente assume de fato um protagonismo, entre aspas, né? Também diante dessas realidades de evangelização, de assumir a missão, né? A igreja foi entendendo também, através do próprio Espírito Santo, né? Guiada pelo Espírito Santo, de que a gente precisava também, né, assumir essa responsabilidade nesse espaço. Sim. E são exemplos como os de vocês que nos faz perceber que a igreja nunca erra. Quando a igreja lá, mais de 50 anos atrás, né, e aí tem um dos documentos que é a Lumen Gentium, né, a Luz dos Povos, que está dentro do compêndio do Concílio Vaticano II, que justamente em um dos parágrafos vai falar justamente sobre todo para os leigos, sobre as famílias, né, e sobre essa consagração e sobre essa resposta que nós damos. Então, o Espírito Santo, de fato, ele conduz, e a igreja nunca erra, porque ela é conduzida pelo Espírito Santo, a gente vê os frutos disso hoje. Meu irmão, Deus abençoe, muito obrigado, e eu queria que você agora conduzisse também a oração final, fizesse seus agradecimentos, desse seu recado, né, para que a gente possa finalizar também essa live. Tranquilo, Marquinho. Eita, meu Deus do céu, a gente ficava a noite toda conversando. A noite toda. Matando a saudade. Aqui tem as pessoas aí também que nos acompanham aqui. Tem um pessoal daí, tem um pessoal daqui que nos acompanha também com as noites dos grupos de oração aqui. E a gente fica muito feliz, na verdade. A mensagem, antes eu quero deixar uma mensagem, né, de gratidão pelo convite, uma mensagem para todas as famílias que nos escutam nessa noite, porque essa noite é dedicada às famílias. Sim. E eu quero deixar a mensagem de que a gente vai passar por um momento de dificuldade, vai passar por um momento de dor, mas a gente tem a certeza de que quando a gente confia em Deus, o sentimento que vai ficar ao passar tudo isso é um sentimento de paz, né? A gente passou por esse momento difícil agora aqui, que é um momento nosso, mas que também as outras pessoas também vivem seus momentos lá, mas o sentimento que nos acompanha em todos os momentos foi um sentimento de paz, né? A gente só publicizou que estávamos com Covid depois que veio o sangramento de Tami, porque senão a gente não teria nem falado, né? Quando veio o sangramento de Tami, a gente acabou falando, pedindo oração às pessoas também, e as pessoas ficam todas muito preocupadas, né? E a gente ficava com esse receio, não quero levar preocupação, porque o sentimento que deve ficar no nosso coração é o sentimento de paz.